Se você ama histórias emocionantes com soldados, honra e segredos do passado, já deixa seu like e se inscreva no canal. Tem novas histórias toda semana. O dia estava claro quando os radares captaram uma aeronave não autorizada cruzando o território restrito. Era uma movimentação incomum, em uma área onde somente voos militares tinham permissão. Imediatamente, a base aérea foi colocada em prontidão, e 2 helicópteros de combate foram despachados. As ordens eram claras: interceptar, identificar e, se necessário, forçar o pouso. O coronel responsável não queria correr riscos. Os tempos eram instáveis e o céu, sempre vigiado. Mas o que parecia uma simples interceptação, logo se tornaria um momento marcante na história da Força Aérea. A piloto, a bordo da nave desconhecida, não respondeu às primeiras tentativas de comunicação, e isso aumentou ainda mais a tensão. Do alto, os helicópteros se aproximaram da aeronave, prontos para qualquer reação hostil. No interior da nave, uma mulher mantinha o olhar firme, com os dedos alinhados nos controles. Seu nome era Major Helena Duarte, uma veterana que já estivera em campos de guerra esquecidos pela imprensa. O voo não era acidental. Ela estava cumprindo uma missão que começara décadas antes. Enquanto os helicópteros emparelharam com sua nave, ela sabia que não podia parar ou recuar. Ela ativou um sistema de sinalização visual que não era mais usado desde os tempos da missão Fortaleza Cinza. Na lateral da fuselagem, deslizou lentamente uma placa com um brasão bordado em ouro e vermelho escuro. Era o símbolo de uma unidade tática extinta, cujas operações haviam sido enterradas pelo governo. Quando os pilotos dos helicópteros viram o brasão, hesitaram. Um silêncio inesperado tomou o rádio, e os oficiais na torre de comando pediram repetição do visual. Outro lado, a imagem foi confirmada. Brasão vermelho com uma águia sobre uma espada flamejante. O brasão pertencia ao antigo 1º Esquadrão Sombra, um grupo de elite com autorização para missões fora do protocolo. Só poucos altos oficiais sabiam que ainda havia alguém vivo com permissão para usá-lo. O comandante do esquadrão interceptador hesitou antes de qualquer manobra. Ele sabia que se o brasão fosse real, a ordem era recuar imediatamente. E foi exatamente o que fizeram. Para o espanto de todos na torre, Helena manteve o curso sem alterar sua velocidade, agora com o céu livre à frente. No chão, os comandantes tentavam entender o que havia acontecido. As imagens foram enviadas para o Comando Central em Brasília, e uma reunião de emergência foi convocada. O nome Helena Duarte apareceu em registros altamente classificados, datados de 20 anos atrás. Ela havia desaparecido em uma missão no exterior e sido declarada morta em serviço. Mas agora, ali estava ela, cruzando os céus com autoridade, silenciosa e carregando um brasão que paralisou a Força Aérea. O coronel Sávio, que comandava a base, pediu que não houvesse interferência. Ele reconhecia aquele brasão e devia sua vida a ele. Anos antes, Sávio havia sido um jovem tenente preso atrás das linhas inimigas durante um conflito esquecido. Foi um pequeno grupo do Esquadrão Sombra liderado por Helena que organizou sua extração sob fogo cerrado. Ela não só o tirou com vida, como ainda salvou outros 3 soldados abandonados. Desde então, ele jamais esqueceu o nome dela, mesmo quando o sistema a apagou dos arquivos. Agora, ver seu brasão no céu era como ver um fantasma com autoridade de general. Sávio ordenou silêncio nas comunicações e seguiu acompanhando cada movimento. Helena voava em direção ao norte, para uma base que havia sido desativada há anos. Mas o que ela carregava era mais importante que qualquer autorização moderna. Dentro da cabine, Helena mantinha o semblante sereno, mas sua mente revivia cada detalhe do passado. A missão que havia iniciado tantos anos atrás não foi concluída, mas guardava segredos que precisavam ser revelados. Ela sabia que muitos que serviram ao lado dela haviam sido silenciados, mas prometeu que, se sobrevivesse, levaria os registros ao destino final. Agora, com os helicópteros fora do caminho, ela ativava o protocolo de pouso autônomo da base esquecida. Os sensores ainda funcionavam, apesar da poeira e do tempo. Era como se aquele lugar estivesse esperando por seu retorno. A pista se iluminou levemente enquanto a aeronave se aproximava para o toque final. Se essa história te prendeu até aqui, inscreva-se no canal para não perder o que ainda está por vir. O que essa piloto traz pode mudar tudo. Na torre de comando desativada, luzes piscavam conforme o antigo sistema era religado. Helena pousou com precisão, desligou os motores e abriu a escotilha lentamente. Do lado do fora, a natureza havia tomado parte da estrutura, mas a base ainda era sólida. Ela carregava uma maleta blindada,
contendo documentos e filmagens de operações secretas nunca divulgadas. O destino era uma sala segura dentro do bunker subterrâneo da base. Ali, ela encontraria o que restava da memória do Esquadrão Sombra, mas também descobriria que alguém já estivera lá antes dela. As câmeras internas registravam o movimento, e o sistema reconheceu uma identificação deixada há poucos dias. Era de outro membro do esquadrão, menos alguém que, como ela, havia sido dado como morto. Helena seguiu o corredor com cautela, ouvindo o eco dos próprios passos. Ao chegar à sala de segurança, encontrou uma mensagem escrita à mão sobre o Console Principal: você chegou tarde, mas ainda há tempo. Ao lado, um disco rígido com informações que batiam com sua missão original. Ela ligou o sistema e começou a recuperar os dados. A verdade, por mais que o tempo tentasse apagar, ainda pulsava nos arquivos. Enquanto isso, no Centro de Comando Nacional, os generais estavam divididos entre acobertar ou investigar. Ou não. De Helena Duarte, voltava a circular, e as memórias de operações sujas ressurgiam. Mas havia algo maior. Uma rede de manipulações políticas que usou militares como peões descartáveis. Se o conteúdo daquela maleta fosse revelado, nomes importantes cairiam. Por isso, ordens veladas começaram a circular, com tentativas de reaver o conteúdo por qualquer meio. Mas agora, a base estava isolada, e qualquer aproximação seria detectada por sensores antigos e letais. Helena tinha pouco tempo, mas estava pronta. Ela não fugira por vingança, menos ela voltou por justiça. A transmissão codificada começou a subir pelo satélite ainda funcional do bunker. Os dados eram criptografados e enviados a um destinatário específico, um coronel aposentado com acesso ao Congresso. Era a última chance de expor o que o país havia escondido por tanto tempo. Do lado do Forá, drones militares começaram a sobrevoar a região, detectando movimentação. Helena viu nos monitores a aproximação das forças e soube que o tempo estava se esgotando, mas ela continuou, linha por linha, desbloqueando os arquivos. O brasão do Esquadrão Sombra brilhava na tela como um selo de verdade, e o que estava por vir mudaria o destino de muita gente poderosa. A cada megabyte transmitido, Helena sentia o peso de décadas de silêncio se desfazendo. Os arquivos traziam não apenas dados de operações, mas provas visuais, áudios e relatórios assinados por figuras hoje influentes. Em Brasília, uma pequena sala dentro do Congresso recebia a transmissão em tempo real. O coronel aposentado João Arraes, um dos fundadores do antigo Esquadrão Sombra, assistia em choque. Ele reconhecia nomes, ordens e até seu próprio rosto em registros que haviam sido enterrados. Ao seu lado, um assessor jovem tomava nota, já ciente de que aquele material colocaria a República em xeque. Mas eles sabiam que, enquanto Helena estivesse viva, haveria resistência, e que o governo paralelo que ela desafiava agora não mediria esforços para detê-la. Na base abandonada, os sensores detectaram um veículo terrestre não identificado. Helena correu até o centro de defesa e ativou manualmente os protocolos do perímetro. Minas camufladas, torretas automáticas e armadilhas eletrônicas protegiam a entrada principal. Era como se o tempo não tivesse enfraquecido a alma daquela fortaleza. O veículo, um blindado leve, parou a 200 metros e desligou os faróis. Dentro, desceu um homem de cabelos grisalhos, usando uma insígnia antiga no peito. Era o Capitão Miranda, outro membro do esquadrão desaparecido desde a missão Ocre. Helena não sabia se devia tirar ou abraçá-lo. Ela observou por instantes, sem emitir sinal algum. Miranda se aproximou devagar, tirando o capacete e deixando os braços visíveis. Quando chegou ao portão, gritou uma frase antiga. Sombra, não ataca a sombra. Era o lema interno usado apenas por membros da unidade. Um código de confiança máxima. Helena digitou o comando para suspender as defesas do portão. Os dois se encontraram no saguão principal da base, entre paredes marcadas pelo tempo. Ele a olhou com respeito e cansaço. Demorou, mas chegou a hora de terminar o que começamos. Miranda também trazia um chip de memória, contendo arquivos que ele guardava há anos. Os dois passaram horas comparando dados, alinhando provas e limpando arquivos corrompidos. Eles sabiam que não bastava revelar. Era preciso organizar e proteger antes da contraofensiva. Enquanto trabalhavam, drones de reconhecimento sobrevoavam a área buscando bretes. A notícia de que Helena havia reaparecido já circulava nos bastidores do alto comando. Mas oficialmente, ela ainda era dada como morta. Esse detalhe dava a ela uma vantagem temporária. Menos ninguém podia acusi-la publicamente sem expor o erro, e ela sabia usar isso com precisão estratégica. No Congresso, o coronel Arraes começou a acionar contatos confiáveis da velha guarda. Jornalistas, senadores aposentados e alguns generais de honra foram informados discretamente. As provas começaram a ser compartilhadas com pessoas-chave,
formando uma rede de proteção. A ideia era simples. Se algo acontecesse com Helena, a revelação seria automática e em massa. Era a única forma de dissuadir os poderosos de arriscar um ataque direto. Ao mesmo tempo, os registros revelavam que Helena havia sido traída em sua última missão. Ela foi enviada para morrer, após se recusar a executar civis em nome de controle de danos. A verdade agora tinha nome, rosto e voz. Enquanto isso, Miranda ativava o sistema de rádio criptografado da base. Com isso, conseguiram entrar em contato com 2 ex-integrants que viviam escondidos no interior do país. Ambos aceitaram vir imediatamente. Eles sabiam que esse era o chamado final, o último movimento antes da verdade vir à tona. Clara, uma ex-especialista em inteligência cibernética, chegou primeiro. Pouco depois, foi a vez de Torres, antigo estrategista tático e ferido de guerra. Juntos, os 5 reuniram o que restava da Unidade Sombra, uma célula antiga, invisível, e agora mais poderosa do que nunca. Naquela madrugada, uma operação clandestina foi lançada para tentar recuperar os dados à força. Um grupo de mercenários, armados e silenciosos, aproximou-se da base por uma rota de difícil acesso, mas os sensores os detectaram ainda a 1 quilômetro, ativando os protocolos de defesa. Helena ordenou que não houvesse morte, apenas neutralização. Gás sonífero foi liberado pelas rotas subterrâneas, e torretas de choque impediram avanço. Os mercenários foram capturados e contidos sem saber quem os enfrentava. Ao amanhecer, estavam todos presos em uma sala de contenção da própria base. E a mensagem estava clara. Eles não estavam lidando com amadores. Os rostos dos mercenários foram identificados e cruzados com bancos de dados internacionais. E o que descobriram foi estarrecedor. Havia vínculos com empresas contratadas pelo próprio Ministério da Defesa. Era a prova de que o sistema havia se contaminado. As informações foram imediatamente enviadas para a RAIS, que montava um dossiê para a denúncia formal. Enquanto isso, Clara invadiu redes governamentais e encontrou rastros digitais de ordens apagadas. Tudo estava se encaixando. Traição, silenciamento e contratos secretos. Helena mantinha o foco, mas seus olhos denunciavam a dor de anos de abandono. Ela nunca quis vingança menos só a verdade. A tensão agora era total em Brasília. Um pedido de investigação emergencial foi registrado no Senado por um parlamentar antigo, aliado de Arraes. Mas horas depois, o mesmo parlamentar sofreu um acidente de carro em circunstâncias suspeitas. A equipe entendeu que o tempo estava se esgotando. Helena sugeriu antecipar a última etapa, uma transmissão pública ao vivo. Seria arriscado, mas era a única forma de furar o bloqueio. Com o apoio de jornalistas independentes, prepararam um pacote audiovisual completo. O conteúdo estava pronto para ser liberado, e o mundo precisava ouvir. No dia seguinte, um antigo canal militar desativado foi reativado por satélite. A 17H, milhares de aparelhos ligados à rede segura, começaram a transmitir a imagem de Helena vestindo o uniforme original da Força Sombra. Ela apareceu diante das câmeras. Com voz firme, iniciou o discurso revelando o que foi enterrado por anos. Imagens, áudios, documentos, tudo veio à tona em cadeia segura e pública. Em minutos, a internet foi tomada por trechos da transmissão. Os nomes começaram a cair. E quem tentou impedi-la, já estava tarde demais. A transmissão ao vivo percorreu o país como um raio, chocando cidadãos e instituições. Em menos de uma hora, a verdade exposta por Helena se tornava manchete internacional. O governo tentou negar, mas os arquivos eram irrefutáveis. Comunicações e até contratos assinados apareceram em tela, linha por linha. A opinião pública se voltou com força contra o alto comando. Militares da ativa começaram a se manifestar discretamente a favor da revelação. A confiança havia sido quebrada, mas a transparência acendia uma nova esperança. Helena, do bunker, assistia tudo em silêncio menos missão finalmente cumprida. Em Brasília, oficiais de alta patente começaram a ser afastados. Alguns pediram exoneração antes que seus nomes viessem à tona. Outros desapareceram subitamente, dando sinais claros de que o sistema resistiria até o fim. Mas o Congresso, pressionado pelo povo e pela mídia, formou uma comissão independente. A percepção de João Arraes foi requisitada, e ele entregou o dossiê completo. A história do Esquadrão Sombra antes proibida, agora era parte da história oficial. E Helena, mesmo ainda escondida, se tornava símbolo nacional de integridade militar. Mas ela sabia que isso também colocava um alvo sobre suas costas. A equipe que permaneceu com ela na base sabia que o tempo ali se esgotava. Satélites começaram a reposicionar câmeras sobre a região. Aos poucos, helicópteros não identificados circulavam fora do alcance dos radares locais. O cerco silencioso indicava que forças paralelas ainda tentariam calá-la. Por isso, o grupo decidiu evacuar. Cada integrante recebeu novas identidades e rotas diferentes de fuga. Helena seria a última a sair,
apenas após garantir que todos estivessem a salvo. Ela era comandante até o fim menos, e o fim ainda não havia chegado. Clara e Torres seguiram para o sul, em um comboio civil disfarçado. Miranda partiu para o norte, onde viveria sob outra identidade. João Arraes, protegido por sua idade e reputação, permaneceu em Brasília como escudo político. Jay Helena preparava a destruição parcial do bunker, para que nada mais fosse reutilizado. Ela carregava apenas o essencial: uma cópia criptografada dos arquivos e um caderno com notas pessoais. Na última noite, caminhou pela base e tocou cada parede, como se despedisse de um lar. A escuridão da estrutura refletia a história que ela ousou iluminar. E o brasão da sombra, ainda pintado no chão da entrada, brilhou sob a lanterna. Na madrugada, ela partiu sozinha, em um jipe camuflado. Seguiu por rotas antigas usadas pelo esquadrão durante treinamentos secretos. Mas a 30 quilômetros da fronteira estadual, foi interceptada. 2 helicópteros de combate desceram de repente, forçando swap. Homens armados cercaram o jipe, rostos sem insígnias, mas com armas modernas. Helena levantou as mãos lentamente, sem demonstrar medo. Ao verem seu rosto, os soldados hesitaram. E então, ela mostrou novamente o brasão. Silêncio. Nenhum dos soldados atirou. Eles se entreolharam, e um deles retirou o capacete. Era um jovem tenente. Ele sussurrou: "Meu avô falou da senhora. Disse que a senhora salvou a vida dele." A tensão se dissipou no ar, como se o brasão tivesse mais poder que qualquer farda. Helena não disse uma palavra menos, apenas olhou nos olhos dele. Firme. O tenente recuou e ordenou: "Abram caminho." E pela segunda vez, as armas se abaixaram diante dela. Atravessando o bloqueio, ela chegou ao ponto de extração. Um avião leve aguardava em uma pista rural improvisada, pilotado por um velho. Amiga subiu a bordo com sua maleta, enquanto o céu começava a clarear. Ao decolar, viu a linha do horizonte se acender em tons dourados. O mundo conhecia agora a verdade, e por mais que tentassem enterrar novamente, era tarde demais. Oh, Brasa! Da sombra voava novamente, não como símbolo de guerra, mas de honra. Helena sabia que jamais teria uma vida comum outra vez, mas ao menos, dormir em paz. Meses depois, um memorial silencioso foi erguido em nome dos desconhecidos da Força Sombra. Sem status nem nomes, apenas o brasão entalhado em pedra. Veteranos, jovens cadetes e civis passaram a visitar o local em busca de inspiração. A história de Helena Duarte se espalhou em círculos respeitosos, como lenda viva. Ela foi vista 1 ou 2 vezes, discretamente, em eventos militares à distância. Nunca subiu ao palco, nunca deu entrevistas, mas quem a reconhecia, sabia. Ali passava alguém que mudou tudo, e que pagou caro por isso. O sistema militar foi reformado após os escândalos. Comissões independentes foram criadas, e o sigilo das operações ficou sob maior controle. A geração seguinte cresceu ouvindo sobre a mulher que desafiou tudo, com um brasão antigo, e aprendia que lealdade não é submissão. É coragem de fazer o certo quando ninguém mais ousa. Helena vivia agora sob um novo nome, em um lugar distante e silencioso, mas seus olhos ainda vigiavam os céus, e sua missão, embora concluída, nunca deixaria seu espírito. Ela era parte da história, mesmo que o mundo jamais soubesse de todos os detalhes. Na última página de seu caderno, havia uma frase simples, escrita à mão firme: "Quando mandarem helicópteros contra você, mostre quem você é. Se o brasão for verdadeiro, nem o céu te para." Helena fechou o caderno e olhou o horizonte mais uma vez. A guerra agora era outra. Manter viva a integridade, mesmo na sombra. Sua luta deixara marcas, mas também havia curado cicatrizes esquecidas. E onde houver silêncio e mentira, sempre haverá alguém disposto a voar contra. A Força Sombra nunca foi um esquadrão. Foi uma promessa.